distribuição elétrica. Então, aqui eu coloquei a parte de geração, a parte de transmissão, que é aquelas torres gigantescas, e a parte de distribuição, que é para a indústria e para os consumidores prediais e residenciais. Desculpa. Então, instalações elétricas aí com sistemas elétricos de potência, conhecido como CEP, temos a parte de geração, transmissão, distribuição e que nós chamamos de consumo. Centro urbano da cidade de Florianópolis. Na parte de geração de energia elétrica, nós temos a matriz elétrica brasileira, ok? Com aproximadamente 217.510 megawatts. A maior parte de geração que nós temos é com água, ou seja, hídrica. Pois nós temos a solar, com fotovoltaica, eólica, gás natural, biomassa, petróleo e outros fósseis, carvão mineral nuclear, importação. Então, professor Alan, demonstrando aqui para vocês parte da geração de energia elétrica, hidroelétrica, eólica, solar, maré motriz, ondomotriz, térmica e biomassa. A energia eólica, ela cresce no Brasil em aproximadamente 12,8% em 2022. Ela tem uma participação aí da matriz de energética brasileira de aproximadamente 13%. E aí eu vou estar falando sobre os custos de construção, né, e instalação da nossa energia eólica. Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. O mundo hoje, eu diria assim, está caminhando na direção das fontes limpas de energia, né? A energia eólica é uma energia renovável, é uma energia absolutamente limpa, sem nenhum problema ambiental. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. E a potência brasileira, a 150 metros de altura, ou mais de 100 metros de altura, certamente é mais de 200 mil megawatts de potência. Claro que não vamos instalar 200 mil megawatts de energia eólica, mas poderíamos ter uns 10 mil megawatts de energia eólica, uns 10% da matriz elétrica brasileira. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Os proprietários tiveram uma renda agregada por participação, próprio faturamento da empresa, pela instalação das suas torres, né? Isso nas torres das suas terras. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio. E o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal. A energia hídrica, eu posso acumular água
e soltar água, como Itaipu, como Furnas, etc., e tantas outras barragens que existem. E soltar conforme, dar a vazão conforme a necessidade. Uma térmica, carvão, ou uma nuclear, etc., também posso controlar. Segundo especialistas, o ideal seria usar a energia eólica em épocas mais secas, quando não chove muito e é necessário economizar água. O Brasil possui diversas opções de fontes de energia alternativas. É importante buscar maneiras de aproveitá-las, já que elas serão, em breve, as principais fontes. Esse termo é utilizado mais lá na engenharia de segurança, né? E também Então, dando continuidade aqui, mas é utilizado também aqui na área de engenharia junto. nós temos aí a parte das linhas de transmissão de energia elétrica, que leva energia para todo o Brasil. A parte de distribuição, onde chega a tensão de 13,8 kV no estado de Goiás, rebaixa para 380 volts trifásico e 220 volts monofásico. Está aí nosso transformador, fazendo uma explicação geral do transformador. A parte superior aqui nós chamamos de primário, com a entrada das fases A, B, C ou R, S, T. Na saída aqui, nós temos a ligação X0, neutro, X1, R, X2, S, X3, T ou A, B, C. Falando com inovação e tecnologia, nós temos a rede compacta, que melhora a parte de instalação e manutenção elétrica da nossa parte de distribuição. Quando se trabalha com instalação de sistema elétrico de potência, devemos trabalhar com as normas técnicas 5410, que é sobre instalação elétrica de baixa tensão, 5413, que é a parte de iluminação mínima dos locais e ambientes, 5418, que é sobre as atmosferas explosivas, 5419, que é nosso sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e o 5460, que é terminologia. De que forma a área deverá ser preparada para realizar uma manutenção na parte de chave fusível, estando sendo desligada? Praticamente, devemos seguir a norma NR10, onde trabalhamos com segurança tanto na parte de instalação e manutenção. Nós falamos que são os pré-requisitos operacionais básicos que o eletricista deve seguir. Primeiramente, ele deve preencher a APR. A APR é a análise preliminar de riscos, onde ele vai verificar quais os riscos que essa tarefa oferece durante a atividade. E aí ele vai trabalhar com as zonas. Por exemplo, nós temos as zonas controladas para evitar que qualquer pessoa acesse ali o local da manutenção elétrica. Neste caso, na demonstração da aula prática, você pode verificar que no desenvolvimento da aula prática, eles estão separando aí os cones com uma fita na cor laranja, poderia ser uma fita zebrada, para separar o local de instalação e manutenção elétrica. No procedimento inicial do sistema elétrico de potência, eles estão finalizando aí na prática com o veículo, certo? Com a identificação dos cones e a fita laranja. Este exemplo que o professor Alan cita para vocês
já é um desenvolvimento na prática com os funcionários da prestadora de serviço da central elétrica local. Você pode verificar que eles estão utilizando o veículo com a separação do local com cones e identificação da fita laranja. É de suma importância que você verifique quais são os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletivo que os funcionários vão utilizar durante o desempenho desta atividade. Finalizando o preenchimento da APR, que é a análise preliminar de riscos elétricos, neste caso aqui, você tem que colocar o início e o final e colocar a sua assinatura. Aqui o professor Alan demonstra para vocês os equipamentos de proteção individual que os profissionais da área elétrica devem utilizar, como cinto de segurança, talabache, bolsa de ferramentas, detector de tensão, luva, raspa, luva de borracha, capacete, placas de sinalização. Demonstrando aqui para vocês mais os equipamentos de proteção individual e coletivo. Aqui é a nossa seleção dos equipamentos de proteção individual. Quais são os nossos equipamentos de proteção individual para os eletricistas? Nós temos capacetes de proteção de classe B. Vários tipos de capacete com aba completa, protetor facial, com cone e assim sucessivamente. Luvas de proteção em raspa e baqueta, que protegem as mãos e braços, além de serem utilizadas contra agentes abrasivos. Essas aí são as mangas de proteção isolantes de borracha. Nós temos a cor amarela e laranja. Mais utilizada a cor laranja. Temos também na cor preta, tá bom? Esses são os calçados, botas, utilizados aí para o desenvolvimento das atividades do eletricista. Essa bota de segurança não pode ter a biqueira de aço e tem que ter um CA para o eletricista. Além da bota, nós temos que utilizar a perneira de segurança, que oferece uma segurança maior aí para o profissional. Todo profissional, quando ele passa pelo curso de eletricidade, segue as normas vigentes de segurança em eletricidade e ele vai trabalhar numa empresa, ele tem que utilizar esse uniforme. Esse uniforme, ele é adequado para instalação e manutenção elétrica de baixa, média e alta tensão. Aqui é um exemplo do nosso cinto talabache tipo Y. Para realizar aí a instalação e manutenção do chave fusível, você deve seguir as 5 regras de ouro, onde primeiramente você vai desligar o circuito, impedir o religamento, ou seja, você tem que bloquear e sinalizar o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo. No terceiro passo, você tem que utilizar um instrumento chamado detector de tensão. Realize o autoteste do detector de tensão para verificar se o mesmo está em pleno funcionamento.
No quarto passo, nós realizamos o aterramento temporário para evitar a energização acidental, que poderá ser proveniente de alguma manobra indevida, ou então pelo contato do trecho desenergizado ou desligado com algum circuito energizado, ou até mesmo pode ser provocada por alguma energização originada por um gerador de terceiro. E o quinto passo é sinalizar. Sinalize toda a zona de trabalho com placas e coloque também sistema aí para evitar o religamento, que é esses aqui, ó. Neste caso, o professor Alan demonstra aí o nosso transformador. Ele está sendo aí realizada a manutenção do mesmo. Aqui é o nosso aterramento temporário da rede, seguindo aí os procedimentos de segurança. Para a abertura da nossa chave fusível, temos uma sequência. Primeiro abrir a chave mais próxima da do meio, que é essa daqui, tá vendo? Depois abrir a mais distante da do meio, essa daqui, ó. E depois abrir a chave do meio. Ok? Siga essa sequência para ter maior segurança durante o procedimento de manutenção. Essa é a nossa chave fusível com os fusíveis abertos. Descrevendo aí, passo a passo, a nossa chave fusível. Nós temos o conector do lado da fonte. Orifício olhar que a gente retira com bastão aqui, ó. O nosso fusível, tipo cartucho. Esse aqui é um tubo que nós chamamos de fenolite. Conector do lado da carga. Prendedor. E aqui é o que nós chamamos de isolador. Dentro do fusível, nós temos o elo fusível. Caso ocorra o rompimento desse elo fusível, deve ser trocado pelo mesmo elo fusível, levando em consideração as mesmas características, para evitar um dano maior no transformador. Seguindo os procedimentos de segurança para a abertura da chave fusível, o funcionário, prestador de serviço, ele deve utilizar o DAC, que é o dispositivo de abertura em carga, para evitar aí um possível arco elétrico no sistema. Aqui temos aí a foto da nossa chave fusível. Para o funcionário estar realizando a manutenção dessa chave fusível, ele deve ter o curso de elétrica, curso de NR10, NR35 e seguir a instrução normativa 1.134.0029, que são procedimentos operacionais de segurança do trabalho em altura. Praticamente, seguir as instruções da NR35. Aqui é a manutenção na prática da chave fusível. Verifique que o funcionário, prestador de serviço, está utilizando, no caso, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Temos aqui o bastão, a luva, luva de borracha por baixo, capacete de aba completa, as botas, uniforme, talabaixo e a escada está corretamente amarrada.
Na prática também, o funcionário está abrindo os fusíveis de acordo com o procedimento indicado pela normativa, utilizando o detector de tensão. Tá vendo aqui? Instalando as placas de sinalização. Por exemplo, não opere este equipamento, pois homens trabalhando no local. Aqui é um exemplo prático também. No caso aqui, estamos realizando a manutenção da rede por completo. Temos aí uma grande equipe no local, com a escada, com os caminhões, pessoal responsável. Verifique que o local está separado com segurança. Nós falamos que são as zonas de controle, ok? Quanto mais próximo aqui do poste, maior é o perigo do funcionário, ok? Por isso que ele deve utilizar tanto os equipamentos de proteção individual, como os equipamentos de proteção coletiva. Nesta aula prática, o funcionário, aluno, na parte de demonstração, está realizando a manutenção da chave fusível. Essa é a bolsa de segurança, desmontando aí passo a passo aí a chave fusível. Então essa aqui é na prática, tá, pessoal? Ele vai amarrar a chave fusível e vai descer ela para realizar a troca. Tá soltando. Tá vendo? Tá levando com segurança para a parte de baixo. Instalando novamente. Conectando o cabeamento. Colocando os fusíveis. Tá aí a nossa chave fusível. Tá aí ela montada já fechada, tá vendo aqui? Então essa é a nossa chave fusível com os 3 fusíveis, né? Certo? As conexões dos cabeamentos estão completas. Isoladores montados. Cruzeta aqui está no local. E todos eles estão parafusados corretamente. E aí, temos que seguir aí um procedimento para religar o nosso circuito. Então aqui, qual deverá ser tomado, né, o procedimento para restabelecer a energia? Pessoal, nós temos que seguir o subitem da NR10 10.5.2, que estabelece também que o estado de instalação desenergizado, que é desligado, deve ser mantido até a autorização para religação, devendo ser reenergizada, respeitando a sequência de procedimentos abaixo, seguindo a normativa aí da NR10. Primeiramente, devemos retirar as ferramentas e utensílios do local, né? Depois, retirada da zona controlada,
de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de religação. Depois, remoção do aterramento temporário e das proteções adicionais. E, em sequência, destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Para realizar a manutenção, seguimos os procedimentos de segurança indicados pela norma técnica e para religar também devemos seguir os procedimentos de segurança, como foi indicado tanto na teoria como na prática aí para vocês, ok? Agora, o professor Alan vai demonstrar a parte de linha viva, ok? Ou seja, trabalhar com a linha, seja ela de transmissão ou distribuição, ligada. Um perigo maior, porque você está trabalhando com valor alto de tensão. Saiba como é feita, então, esta manutenção em linha viva. Pessoal, o que não pode faltar para o profissional que vai trabalhar com a rede totalmente ligada, energizada? Não pode faltar capacete de proteção, botina sem biqueira de aço, com CA indicado para o eletricista, óculos de proteção, uniformes profissionais adequados aí para trabalhar com linha energizada, que é a linha viva. Luva de proteção, raspa de borracha, cinto de segurança, como o professor Alan demonstra aí nas figuras para vocês. É de suma importância que o profissional que trabalha com linha viva verificar os seus equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, pois qualquer erro pode ocorrer um acidente fatal. Métodos que temos que utilizar para realizar a manutenção na linha viva. Temos que seguir o método ao contato, à distância e ao potencial. Professor Alan, explique para mim o que é o método ao contato. Falamos que nesta modalidade, o funcionário, o operador, que está desenvolvendo a manutenção na linha viva, ele fica direto em contato com a superfície ligada, energizada. Por isso que falamos aí que os equipamentos de proteção recomendados são: se ligue, plataformas de sustentação isoladas, totalmente isoladas, vestimentas com mangas cobertas, geralmente na cor laranja, e luvas de proteção, seja luva de raspa e borracha. Novamente, este profissional tem que tomar um cuidado elevado com os seus equipamentos de proteção, verificando todos os dias, pois a rede energizada pode alcançar aí até 750 kV, que é 750 mil volts. Esse profissional, pessoal, não está trabalhando com 220 volts, 380 volts. Ele está trabalhando com 13 mil volts acima, ok? Método à distância. Esse funcionário aí trabalha com tensões bastante elevadas, com 230 mil volts. Qualquer erro pode ser fatal. O profissional, ele deve manter aí uma determinada distância
para desenvolver e executar esse trabalho. As ferramentas empregadas durante atividades são específicas para trabalhar com alta tensão. Por exemplo, bastões totalmente isolados, né? Assim, consegue-se manter a distância necessária para realizar o serviço. E o último que o professor Alain indica é o método ao potencial. Esse método ao potencial, ele é usado quando consiste aí em trabalhar com uniformes, roupas, né, de equalização de potencial elétrico. A energia passa pelo prestador de serviço ou profissional altamente capacitado, ok? E o principal equipamento de segurança nessas situações são os vestimentos anti-chama. Como o professor Alain falou para vocês, nós temos as zonas, por exemplo, é uma distância segura que o profissional deve seguir de acordo com a norma técnica para não ter nenhum problema. Quando o valor da rede é de 13.800 volts, ele tem que ficar aproximadamente distante dessa rede 64 centímetros. Quando essa rede já tem um valor mais elevado, 34,5 mil volts, certo? 34.500 volts, ele tem que ficar 72 centímetros de distância. Quando essa rede, vamos elevar a tensão, tá? Quando essa rede que ele vai realizar a manutenção é 69 mil volts, ele tem que ficar aproximadamente 90 centímetros de distância. Quando essa rede estiver ligada com 138 mil volts, ele tem que ficar aproximadamente 1,10 m de distância. Quando o valor for 230 mil volts, ele tem que ficar aproximadamente 1,60 m. Quando o valor for 345 mil volts, ele tem que ficar aproximadamente 2,60 m. E quando essa rede for 500 mil volts, ele tem que ficar aproximadamente 3,42 m de distância. Nós temos zona livre, zona controlada, zona de risco, ponto de instalação energizado e superfície isolante construída com material resistente. Aqui é um exemplo de manutenção elétrica em rede energizada. Outro exemplo aqui, onde o pessoal está realizando a manutenção nos isoladores de alta tensão das torres de transmissão de energia elétrica. Verifique que todos os profissionais estão utilizando os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Neste caso, o profissional está utilizando, além dos seus itens de segurança, um capacete com a parte facial para evitar aí, caso tenha um curto-circuito, que o arco elétrico aí atinja seu rosto. Geralmente, pessoal, hoje em dia utilizamos até um balaclava, ou seja, tipo uma máscara, para evitar aí, né, o problema aí de um arco elétrico. Quando a gente vai realizar a manutenção da rede de linha viva, ou seja, ligado, além de utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva, você vai notar que temos que isolar totalmente a rede. Essas proteções
que utilizamos é na cor laranja, que é a mais indicada aí para uma isolação completa da nossa rede. Verifique a demonstração do slide na prática dos profissionais realizando a manutenção em linha viva. Os profissionais estão utilizando os equipamentos de proteção individual, coletivo, e as proteções isolantes na cor laranja. Aqui, o profissional colocou aqui a escada e está montando passo a passo o sistema de proteção para realizar a manutenção nessa rede de linha viva. O funcionário começou a montar passo a passo, certo? A parte de proteção. Ele está colocando lá a proteção nos isoladores, na rede. E aí ele tem que fazer uma isolação completa das fases R e ST, tá vendo lá? Neste caso dessa manutenção, pessoal, todo cuidado é pouco. Ele tem que seguir à risca as normas de segurança vigente, porque ele está em contato direto com a rede totalmente energizada. Você imagina que ali, no mínimo, ali está passando 34.500 volts. É um valor bastante elevado. Qualquer erro pode ser fatal. Por isso, ele tem que ter total concentração no desenvolvimento dessa atividade. Ali, para auxiliar ele, também tem um motorista que tem que ter o treinamento completo de sistema elétrico de potência. Porque qualquer erro ali que ele fazer de movimentação pode bater na rede também, viu, pessoal? Ali é uma parceria entre o operador aqui, ó, e o motorista, porque ele não pode mover isso aqui nem para a direita e nem para a esquerda. Senão vai danificar a cruzeta, os isoladores e a rede de cabeamento. Neste caso aqui, ó, ele já conseguiu colocar por completo o sistema de isolação da rede, dos isoladores. Já conectou aqui na parte da baixa também. Aqui é a parte da alta, viu, pessoal? Certo? E aqui é a parte da baixa. Aqui você tem um neutro e a fase RST ou ABC, beleza? E aí tá totalmente isolado. Falando para vocês na prática mesmo, pessoal, o funcionário ele tem uma certa dificuldade em trabalhar, porque você imagina que ele está com esse tanto de equipamento de proteção individual. Não é fácil trabalhar com duas luvas, certo? Uma luva por baixo aqui de borracha, outra luva por cima de raspa, com óculos de proteção, com a máscara, com capacete aqui, com o sistema completo de proteção. Você imagina você pegar a ferramenta para realizar aí a manutenção do sistema. É complicado, entendeu? Por quê? Porque dificulta. Você vai realizar ali o procedimento de manutenção, mas você tem que utilizar o equipamento de proteção. Isso na prática mesmo, certo? Quando a gente vai realizar a montagem dos equipamentos e desmontagem, você tem uma certa dificuldade. Falando para vocês aí, na prática mesmo, tá? Aí você vai sentir um certo grau de dificuldade para realizar a manutenção. Então, primeira coisa, você tem a altura
Você tem o posicionamento ali do motorista, que o motorista ele tem que deixar um posicionamento ali, né, adequado para você realizar a manutenção. Se ele movimentar esse cesto aí para a esquerda, para a direita ou para cima, tem um problema. Você pode notar aí que ele está perto do cabeamento de alta, está perto do cabeamento de baixa. E esse sistema, essa rede, é totalmente energizada, pessoal. Tá tudo ligado. E aí tem que realizar a manutenção. Infelizmente, nesse local aí não pode desligar a rede, ok? Como não pode desligar a rede, tem que trabalhar com a linha viva. Para realizar esse procedimento, tem que levar em consideração todo esse sistema de segurança. Outra aula prática aí, ó, pessoal realizando a manutenção. Aqui no caso que você está vendo, esse aqui são os isoladores, ó. Então ele tem que tampar todos os isoladores sem exceção. Além dele realizar aqui a cobertura nos isoladores, tem que levar até uma certa distância para a segurança. Ele vai tampar aqui os isoladores até uma determinada distância aqui para ele trabalhar tranquilamente. Nessa parte aqui ele já conseguiu tampar aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Esse profissional aqui, ele tampou a rede, tampou aqui a parte da cruzeta, tampou a parte dos isoladores e ele tampou até a parte da luminária. Da parte de iluminação ele tampou aqui também, tá vendo? Ele colocou proteção até no sistema de cabeamento da rede de internet e telefonia. E colocando o sistema de proteção. Aqui é uma foto bem aproximada aí, né? Com o sistema de proteção colocado já, ó. Então, todo cuidado é pouco aqui, porque toda a rede está energizada. Já tive relato dos meus alunos, quando eles estavam colocando aqui essas proteções aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó, da conexão? Isso aqui soltou, certo? Aí, como soltou, fechou o porto. Como os alunos estavam com os equipamentos de proteção individual, não teve problema de queimadura, nem nada, tal. Aí só desceu aqui o cabeamento, fechou um curto-circuito, aí abriu o circuito com o fusível. Aí o fusível protegeu aí, né? Tanto o pessoal como a rede aí que estava no local. Então, para você ver, você utiliza as proteções, utiliza equipamento de proteção individual, coletivo. E ainda tem um caso aqui, quando você estiver colocando as proteções, solta esse cabeamento aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é uma conexão, ó. Essa conexão aqui não pode soltar de jeito nenhum. Então, no caso lá, é porque assim, ó, com o tempo, aí é sol, chuva, vento, aí essa conexão aqui, ó, é comum dela soltar. E aí eles estavam realizando o procedimento de manutenção e soltou. Soltou e fechou o curto. Olha lá, aqui que colocou as proteções. E aí, infelizmente, tem uma parte que ainda não foi feita aí
a cobertura total, porque ele tem que realizar uma emenda lá no local. Aí a indicação que deixamos é que o profissional ele tem que dar preferência para a utilização de todos os dispositivos de segurança, bloqueadores, sinalizadores, dentro do setor de distribuição, transmissão, parte de geração, que é uma solução eficiente e elimina os riscos de acidentes nessa parte de energia elétrica do sistema elétrico de potência. E aterramento elétrico, ok? Certo? Isso serve para a área residencial, comercial e industrial. Iniciando aqui a nossa apresentação aqui, ó, certo? Sou o professor Alan, mestre em engenharia, certo? E vou estar passando aí este conteúdo para vocês. Então, aqui nós temos conceitos básicos sobre aterramentos, onde nós falamos sobre produtos, informações técnicas e serviços. Aspecto físico do aterramento industrial. Então, aí no caso das indústrias, eles têm em comum estar utilizando galpão. Então, esses galpões, pessoal, certo? Tem uma estrutura toda metálica. Então, você faz uma interligação com cordoalha, ok? Certo? E essas cordoalhas você faz uma solda isotérmica com as hastes de cobre ou copper weld, ou pode ser cantoneira também. Nós temos as definições de terra, eletrodo de aterramento e condutor de ligação. Terra é a massa condutora, né, do solo, que envolve o eletrodo de aterramento, pessoal. O eletrodo de aterramento é o que nós chamamos do elemento metálico ou conjunto de elementos condutores interligados em contato direto com a terra, né? Certo? Para garantir aí essa ligação aí da corrente de fuga. Então, você imagina o seguinte, você tem um chuveiro elétrico, vai sair um fio verde ou verde-amarelo desse chuveiro elétrico, você vai levar essa fiação para fora lá da sua casa, lá no terreno, você vai fincar uma haste, certo? Aí tem um conector parafuso, você desencapa o fio, passa nessa haste, pega o conector parafuso, aperta, finca essa haste é aproximadamente 2,70 m ou 3 metros. Então, qualquer corrente de fuga do chuveiro elétrico, por exemplo, vai passar ali pelo condutor de aterramento até a terra, ok? Protegendo aí a pessoa que está embaixo do chuveiro. Dando continuidade aí, ó, nós temos o condutor de ligação, que é o fio, né? Que é para conectar aí o objeto a ser aterrado ao eletrodo de aterramento, ou para efetuar a ligação de dois ou mais eletrodos. Dois ou mais eletrodos, pessoal, porque existem sistemas de aterramento que nós temos que utilizar mais hastes de aterramento, ok? Vamos dar um exemplo já para a área mais comercial. Na sua casa aí deve ter só um padrão lá na porta de sua casa que nós chamamos de padrão monofásico, bifásico ou trifásico, ok? Então, cada central elétrica, por exemplo, nós temos central elétrica aqui no estado de Goiás chamado equatorial. Então, neste caso, a gente tem uma norma técnica que pede, quando você coloca aí aproximadamente aí 6 medidores, você não pode utilizar só uma haste de aterramento. Você utiliza aí 3 hastes de aterramento e faz um aterramento em segmento, ok? É o que a central elétrica exige para realizar essa instalação elétrica desses padrão, ok? Dando continuidade, aí eu passo para vocês aí, né, a finalidade do sistema de aterramento. Qual que é a finalidade aí? Então, limitar potenciais produzidos, né, segurança dos seres vivos e proteção dos equipamentos. Então, ou seja, qualquer corrente de fuga do equipamento vai em direção à terra. Agora, tem um detalhe.
Na área industrial, nós temos máquinas e equipamentos que trabalham aí e gera uma corrente, uma tensão que nós chamamos estática, que é eletrostática. Significa o seguinte, na indústria tem um maquinário chamado embaladora, que trabalha com diversas embalagens, né? Que o contato ali, o atrito da embalagem com a parte de aço e inox ali do maquinário provoca ali cargas que tem que ser descarregada. No caso, a máquina é aterrada e essa corrente de fuga vai para o sistema de aterramento. Agora, se a máquina não for aterrada, ela pode gerar uma corrente de fuga, provocando aí o choque elétrico, ou pode provocar também um incêndio. Com o nosso sistema de aterramento, nós podemos ter controle de tensões, né? Onde o aterramento aí gera um controle das tensões desenvolvidas no solo. Por exemplo, passo, toque, transferida. Quando um curto-circuito, fase e terra retorna pela terra. Transitórios. O sistema de aterramento ele estabiliza a tensão, pessoal, durante transitórios no sistema elétrico provocados por faltas para a Terra. Cargas estáticas, que eu estava citando para vocês. O aterramento deve escoar cargas estáticas acumuladas em estruturas, suportes e carcaças dos equipamentos de forma geral. E aí nós temos aí um sistema que é aterrado e outro sistema que não é aterrado. Você pode verificar na figura aí que se o sistema está carregado, se ele não tiver para onde correr essa fuga de corrente, ele vai gerar o choque elétrico ou pode provocar um incêndio. Por que os sistemas elétricos são aterrados? Para gerar aí, então, controle das sobretensões, segurança pessoal, proteção contra descargas atmosféricas. Essa proteção contra descargas atmosféricas nós chamamos de SPDA, que é um sistema de proteção das descargas atmosféricas. Traduzindo para vocês, é o para-raio, né? Quando a pessoa tem um choque elétrico, a nossa frequência aqui no Brasil, nós falamos que é 60 Hz. Então, o tempo de circulação maior que 3 segundos, corrente passando pelo tórax, pulmão e coração, ou pelo cérebro, eu vou demonstrar para vocês aí os problemas que podem ocorrer. Vocês veem o tanto que o choque elétrico, ele pode ser fatal, né? Então, quando tem uma corrente elétrica de 1 mA, você tem uma leve sensibilidade, um formigamento. De 5 a 15 mA, você tem a contração muscular, é o que nós chamamos de dor, né? Você vai sentir a dor. De 15 a 25 mA, contrações violentas, impossibilidade de soltar o objeto. Pode ter uma morte aparente ou asfixia, né? De 25 a 80 mA, morte aparente, asfixia e pode ter o que nós chamamos de fibrilação ventricular, né? Aí o ideal é fazer uma respiração artificial, massagem cardíaca. Maior que 80 miliamperes, aí você já tem que utilizar um aparelho aí que realiza aí a desfibrilação elétrica. Corrente de amperes, aí você já pode trabalhar com queimadura e pode gerar até a morte. Então, de 0,1 a 0,5, uma leve percepção superficial. De 0,5 a 10 mA, ligeira tetanização, que é a contração dos músculos, né? De 10 a 30 mA, não perigosa, se interrompida em 5 segundos. De 30 a 500 mA, paralisia estendida dos músculos, com sensação de falta de ar, ter tontura e fibrilação ventricular. Acima de 500 mA pode ter parada cardíaca, salvo intervenção imediata do pessoal especializado.
Quando nós temos o choque elétrico, nós falamos que temos o choque direto e o indireto. Direto, pessoal, é o contato com as partes metálicas, normalmente sob tensão, partes vivas. Aí, no caso, imagina que o condutor está desencapado, aí o cara vai pegar lá na extensão elétrica, está na tomada e leva um choque elétrico. Contatos indiretos é o contato de pessoas ou animais com partes metálicas, normalmente não energizáveis, mas que podem ficar energizadas devido a uma falha de isolamento. Na sua casa, com certeza você tem a geladeira. A geladeira tem um motor lá que nós chamamos de compressor lá. Esse motorzinho, ele pode gerar uma fuga de corrente com o tempo. Essa fuga de corrente passa para toda a carcaça da sua geladeira, porque a carcaça da geladeira é de metal, e o metal conduz eletricidade, pessoal. Então, por isso que a sua geladeira também tem que estar aterrada, ok? A geladeira é ligada na tomada, essa tomada ela tem que ser fase, neutro e terra. Tá vendo a importância do aterramento? Aí o professor passa aí, ó, o exemplo do contato direto e o contato indireto. Tá vendo lá? A senhora foi passar a roupa lá, pegou no cabo lá, estava desencapado, levou o choque. O bebê lá tá pegando um grampo e colocando na tomada. E o contato indireto lá gerou a fuga de corrente na geladeira e levou o choque. Para isso, então, que nós utilizamos aí, ó, o DR. O DR é o dispositivo residual, ok? Que ele protege aí o circuito elétrico aí contra uma possível fuga de corrente. O DR, ele é um dispositivo diferente do disjuntor comum que você conhece, porque no DR você vai ver que chega fase neutra e faz fase neutra para o circuito. O que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e da corrente que retorna para o circuito. Se tiver uma variação em miliamperes, ele vai desarmar o circuito em milissegundos. Então, nós temos aí, ó, proteção contra contatos indiretos. Então, nós temos proteção por dupla isolação, por exemplo, as furadeiras que nós trabalhamos hoje, todas elas são com dupla isolação. Proteção por locais não condutores, proteção por ligação, né? E proteção por separação elétrica. Então, nós temos aí, ó, as tomadas aí, ó, de 3 pinos. Agora que nós trabalhamos com fase neutra e terra, que é o pessoal nós chamamos aí de tomada padrão. Evite o uso de adaptadores. Então, no caso aí de tomada de uso geral, você pode verificar que o professor está demonstrando para vocês o condutor terra. O condutor terra, ele está identificado aí pela cor verde e amarelo. Mas o comum é ser utilizada a cor verde, que é o famoso mais barato. Mas você pode comprar verde e amarelo, sem problema nenhum. No caso da tomada, você tem fase neutra e terra. E vista de frente, você vendo aí o seu equipamento aí, a sua tomada, o neutro é ligado na esquerda também, pessoal. Tomada de uso específico, também vai o aterramento. Lá você está vendo lá, ó, um equipamento de uso específico chamado secadora. Também nós temos fase neutro e terra para proteger contra uma fuga de corrente, evitando o nosso choque elétrico. Galera, legal. Se você chegou até aqui, então você compartilha, deixa seu comentário, certo? Para fortalecer aí o canal, certo? E compartilha com seus amigos, seus colegas. Se você está realizando aí um curso de eletrotécnica, engenharia elétrica, automação, né? Se inscreva no canal para novidades na área, ok? Aqui você encontra inovação e tecnologia. Então, com o fio terra, a corrente do circuito aumenta muito e a proteção do disjuntor ou fusível irá desligar. A corrente que circula pelo corpo da pessoa é muito pequena porque ela ficou em paralelo com o fio terra. Ou seja, se o equipamento está aterrado e bater uma fase ali, pode fechar o curto-circuito e vai desarmar lá o dispositivo de proteção, protegendo a pessoa, né?
Sem o fio terra, a corrente de circuito não aumenta e a proteção, né, não irá desligar. A corrente que circula pelo corpo da pessoa pode ser elevada. Aí o professor coloca nesse slide aí, tá vendo? O equipamento motor elétrico, que é bastante utilizado da indústria, um está aterrado e o outro não está aterrado, tá vendo aí? O que está aterrado, a pessoa não leva o choque elétrico. A corrente de fuga do motor vai para a terra. Quando o equipamento não está aterrado, passa pela pessoa e vai para a terra, tá vendo lá? A pessoa, no caso, quando não tem um aterramento, está levando choque elétrico. Como eu citei para vocês aí, caso tenha aí uma falha, bate uma fase aí do motor na carcaça e o motor está aterrado, vai fechar um curto-circuito e o nosso dispositivo de proteção, que é o disjuntor, vai desarmar o circuito. Por isso que a gente indica também que na indústria você, ou na sua casa também, né, ou na área comercial, você tem que colocar o que nós chamamos de QGD, ou seja, um quadro geral de distribuição, onde você vai estar chegando aí a fase, o neutro e o terra, ok? Aí você vai ter um disjuntor geral, um disjuntor para iluminação, um disjuntor para tomadas de uso geral, um disjuntor para tomada de uso específico. Por exemplo, você pode colocar disjuntor para o ar-condicionado, disjuntor para o chuveiro elétrico, disjuntor para a máquina de lavar e assim sucessivamente. Aqui, ó, eu demonstro para vocês tensão de passo. Tensão de passo aqui. Então, você imagina que caiu, por exemplo, vamos dar um exemplo que aconteceu na indústria. O caminhão foi fazer entrega na indústria, bateu sem querer, né? O motorista bateu sem querer no poste, o transformador caiu, bateu no chão e o transformador ele era de 34,5 kV. 34,5 kV é 34.500 volts, é uma tensão bastante elevada. O solo é condutor de eletricidade, pessoal. E aí nós falamos que tem uma geração de tensão de passo. Essa tensão de passo é o que nós chamamos de diferença de potencial. Você imagina que você coloca, vamos dar um exemplo de 1000 volts. Então, se você coloca um pé numa onda que está ali 1000 volts, e do outro lado ali também 500 volts, exemplo, a diferença ali, que no caso ali de 500 para 1000 é 500 volts, você vai estar recebendo esse valor de tensão elétrica, que não é legal, né? Por isso que você tem que tomar cuidado com essa tensão de passo. Quando cai o raio, o cone local, a tensão é bastante elevada, ok? Acima de 33.000 volts. Aí gera uma tensão de passo elevada. Por isso que as vaquinhas aí, né? Elas pegam e, infelizmente, falecem aí quando cai um raio aí na fazenda, né? Porque você pode ver que quando chove aí, elas se agrupam, né? Procurando aí um local de abrigo, né? Cai o raio lá no passo lá, e aí, como elas têm 4 patas lá, aí dá uma diferença de passo, de tensão de passo com as patas da frente e as patas de trás, as patas traseiras. Aí o valor da tensão é mais elevado, ok? Aí tá o exemplo aí, tá vendo? A tensão de passo é como se eu pegasse uma pedrinha. Imagina que eu pego uma pedra e jogo no lago. Você vai ver que ali, ó, há uma formação, uma onda. Você já viu que forma uma onda lá? Quanto mais próximo você tiver dessa onda, maior o valor da tensão elétrica. Quanto mais distante você tiver, menor é a tensão, ok? Os eletrodos de aterramento, nós temos aí eletrodos aí existentes naturais, né, que a gente utiliza do próprio prédio. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia,
eles estão deixando de fazer esse aterramento no próprio prédio, porque existem teorias que quando cai o raio lá no sistema de SPDA, os metais, quando ele tem uma temperatura elevada, ele vai dilatar. Quando ele dilata, ele vai aumentar, né? Ou seja, ele aumenta de tamanho. Como ele está na estrutura, certo? De alvenaria, ele aumentou de tamanho. Quando ele volta à temperatura normal, ele volta ali, aproximadamente ali ao seu tamanho normal. Aí causou uma fissura na estrutura, por isso que eles já não estão fazendo o sistema de aterramento aí direto, não. Algumas empresas não. Nós temos aí eletrodos fabricados que normalmente nós chamamos de hastes de aterramento, ok? Aí tem de 2,40 m, 2,70 m e 3 metros. Ali é o sistema que eu falei para vocês, né? O pessoal do prédio faz o sistema de aterramento na própria estrutura. E ao lado nós temos a haste de aterramento, que nós chamamos de eletrodo, que aí é fabricado, tá? Nós temos eletrodos encapsulados em concreto e outros tipos de eletrodos. Aí, no caso, com mais detalhe, depois vocês verificam a gravação aí, ok? Então, aí, ó, na ferragem, tá vendo? Certo? Nós temos aí também malhas de cobre, ok? Isso vai depender do local que você vai trabalhar, né? Aí, para conexões aos eletrodos, nós falamos que ou você faz um dispositivo mecânico, conector de parafuso, pode fazer a solda isotérmica, ou conexões por pressão, ok? Então, ali nós temos um conector parafuso tipo olhal, conector cabo haste, tá vendo lá? E ali já é um sistema de aterramento lá, tá vendo? Aí mais exemplos aí de sistema de aterramento, agora com solda isotérmica lá, tá vendo? Com conector de pressão, esse aqui é de pressão. Essa aqui é com a solda isotérmica, ok? Aqui é conector parafuso, certo?